Está no ar o podcast Na Academia, a vida acadêmica mais leve. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Esse é o podcast Na Academia, a vida acadêmica mais leve. Eu sou Marcos Cardoso, estudante de jornalismo, e comigo neste projeto está a Jamila Bernardi, estudante de Relações Públicas. Oi, gente, tudo bem? Ao longo de 8 programas, passamos por todas as fases do estudante. E, por fim, neste programa, vamos falar sobre quem já chegou lá. Por isso, recebemos hoje o jornalista Everton Mendes, a Relações Públicas, a Liz Catolin e a publicitária Raquel Lovato. Everton é jornalista e está cursando MBA em Gestão com ênfase em Marketing Digital e Mídias Digitais. Com passagens na assessoria de imprensa da Codec e da Rimviver, atualmente é coordenador de comunicação e marketing na Academia Engenharia do Corpo. A Aline é graduanda em Relações Públicas pela FSG e pós-graduanda em Inovação e Design Estratégico pela ESPE. Atua há mais de 5 anos nas áreas de comunicação, marketing e eventos. Atualmente é gerente de marketing da Visa Ótica. E nossa terceira convidada, a Raquel, é formada em Publicidade e Propaganda pela FSG, Técnica em Design de Produto pela UX e Criação Publicitária pela ESPM. Já trabalhou com design industrial na Serra Gaúcha e há cerca de 10 anos trabalha com design gráfico e marketing, tendo passagens por empresas em Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Vancouver e Cidade do México, onde reside atualmente. É até engraçado pensar que até alguns semestres atrás a gente dividia salas de aula, né, pessoal? Enfim, a gente quer agradecer a presença de todo mundo e eu acho que a gente já pode começar com as perguntas. No início da graduação, você sentiu um medo de sair da faculdade e não ter um emprego na área? Bom, oi pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu confesso que particularmente nunca foi um medo meu. Eu sempre tive certa clareza de que caminho, de que profissão eu queria seguir. E eu sempre acreditei que se eu desse o meu melhor e se eu fizesse o meu melhor, era muito improvável que eu não fosse conseguir. Então, eu particularmente tinha medo, sim, inseguranças de quem está começando uma coisa nova, né? Todos os anseios de começar uma graduação, digamos assim. Mas medo em si de não ter trabalho lá no final, não, foi uma coisa que eu nunca tive. Oi, primeiramente. Aqui, boa tarde, aí, boa noite. Então, em relação à minha experiência, na verdade, para mim foi um pouquinho diferente do que acredito que tenha sido para os colegas, porque eu comecei no curso técnico. Então, o curso técnico, ele me abriu as portas logo de cara e eu consegui trabalhar na área. Claro, eu comecei com design de produto e aí depois as coisas foram caminhando até que eu comecei na comunicação. Mas, como eu já comecei a trabalhar cedo, a faculdade foi o passo que eu dei depois. Então, e eu comecei com muita calma a faculdade, porque eu já estava empregada, eu já sabia o que eu queria, e assim foi caminhando de uma forma mais tranquila para mim. Então, eu achei que dessa forma foi o correto para mim, né? Porque para mim a minha principal preocupação era, com certeza, ter um emprego, ganhar, poder pagar minha faculdade, as minhas coisas, e assim seguir, né? Então, não tive medo, não tive receios, porque logo depois também eu já me encaminhei para a área de comunicação e assim continuei. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Eu realmente no começo tive bastante receio pelo fato de que eu ingressei no jornalismo e eu na época trabalhava numa indústria que não era na área da comunicação. Então eu trabalhava para a área de recursos humanos e eu acabei entrando mesmo na área de comunicação. Eu já estava no penúltimo semestre da faculdade. Então, a minha dúvida era, eu estou já quase terminando a faculdade, eu ainda não tenho, digamos assim, muito conhecimento na prática mesmo de mercado de trabalho, o que eu vou fazer agora? Então, aí foi onde eu decidi, né, olha, já que eu estou me formando em jornalismo, eu preciso buscar alguma coisa na área voltada, então, para a profissão que eu escolhi para o meu futuro.
Aí foi onde, então, eu comecei a fazer alguns currículos, enviar currículo, então, e foi onde eu ingressei na Codeca, que foi, na verdade, o meu primeiro emprego. A Codeca aqui mesmo de Caxias, eu entrei como assessor de imprensa na época, e permaneci lá por um bom tempo, adquiri bastante conhecimento, e depois dali, então, eu nunca mais saí da área. Então, realmente, eu no começo tive esse receio, mas eu percebo que é um receio hoje de grande parte dos estudantes. Por quê? Porque tu não sobrevive hoje com um salário de estagiário, tu não consegue hoje ter, digamos assim, uma vida tranquila com o salário que tu recebe de estagiário. Então, ou tu teria que estudar, ou tu teria que ter um auxílio dos pais. Eu realmente sempre fui bastante independente, então eu sempre busquei, né, os meus sonhos, os meus objetivos, e eu acabei então entrando mesmo na área só no final. Mas eu acho que é um aprendizado bastante grande, porque tu acaba adquirindo mais conhecimento do que a faculdade te permite, né? Como que essa passagem para vocês, do sair da faculdade e ingressar no mercado de trabalho? Como que foi o deixar de ser estagiário para ser agora um profissional formado? Como é que foi esse tempo para vocês? Na minha experiência, o estágio foi imprescindível, assim. Não digo só pela questão do aprendizado, sim, mas muito pelo aprendizado, porque no estágio a gente ainda está disposto, a gente ainda tem a possibilidade, digamos assim, de fazer alguma coisa como estudante, né? Eu costumo dizer que a gente tem margem para o erro, que no momento que a gente dá um passo além disso, no momento que a gente recebe um diploma e se torna um profissional, a gente já não tem mais margem para isso, né? A gente já não tem mais essa condição que favorece, desfavorece, enfim, favorece, eu penso, porque é o momento para aquilo, o estágio é o momento disso. Então, eu fiz o meu estágio já no local que eu trabalhava, naquele momento mesmo, assim, eu consegui juntar as duas coisas. Eu trabalhava numa agência na época do meu estágio, então ele foi desenvolvido com base em algumas ações lá especificamente, e foi incrível, assim, ter ajuda de todo mundo, porque aí todo mundo estava engajado comigo e querendo fazer que a coisa ali funcionasse, sabe? Que as minhas ações acontecessem. E foi bem, bem importante, assim. Eu julgo o estágio como uma fase muito essencial, que se a gente pode dar uma dica, assim, é que as pessoas realmente façam ele com empenho e façam ele visualizando uma coisa que pode ser maior no futuro, sabe? Eu continuando então, né, eu concordo realmente com a Aline. Eu acho que o estágio ele é uma porta de entrada, né, onde justamente a pessoa ela tem, digamos assim, o estagiário tem, entre aspas, o direito de errar, né, é a possibilidade que ele tem de errar, de acertar, enfim, de aprender, porque depois no mercado de trabalho a gente, lógico, todo mundo erra, mas depois quando tu tá como um gestor, por exemplo, ou um gerente, ou um coordenador, alguma coisa assim, tu tem que, né, ter um pouco mais de cuidado, ter um pouco mais de cautela, e além de tudo ser o exemplo para as pessoas da área mesmo da comunicação, né, porque hoje eu vejo que a comunicação é tudo, né? Desde da época de faculdade a gente sempre aprende que a comunicação é tudo. Então, por isso que nós temos que ter esse cuidado, tanto na parte da escrita, da imagem, enfim, dos eventos, que englobam as três áreas. Eu acho que a gente tem que ter essa visão mais ampla, e o estágio é justamente isso, ele te dá essa oportunidade de tu errar, aprender, fazer, refazer. Então, por isso que eu julgo também bem importante o período de estágio. Apesar de eu não ter tido períodos de estágio na minha vida profissional, com certeza eu julgo importante também, principalmente quando se está saindo, está no período de saída já da faculdade, porque é como os colegas falaram, é o momento de errar, de acertar, de estudar muito, de testar o que pode ser viável, o que não é. É o momento de falar com pessoas específicas que vão nos levar para frente também. Eu acho que é um período de teste, mas não deixa de ser para a vida também isso, né? Essas atividades, essas coisas que a gente vai atrás. Claro, de qualquer forma, mesmo não tendo período de estágio, eu sempre testei muito, sempre fui atrás também de fazer coisas, e meus chefes também sempre me proporcionaram testar e aprender. Então, isso com certeza foi importante, porque não tem como a gente nascer sabendo, a gente não sabe tudo, ainda mais na nossa área, que são
mais habilidades todos os dias, mais competências todos os dias, é muita coisa que a gente precisa saber e as pessoas nos cobram como se a gente já soubesse. Isso é muito difícil. Eu estava falando com um colega meu de trabalho hoje, isso chega a ser caótico se a gente não souber administrar, porque é difícil. Mas como tu não sabe? Mas isso aqui, mas aquilo lá. E acaba saindo da tua área para ir para outras e tu acaba entendendo, tu vai atrás para saber como funciona e assim tu sabe que profissionalmente também vai te agregar muito. Eu acho que é um eterno caminho de aprendizado, seja com estágio, sem estágio, é isso aí. Eu acho que o estágio é muito importante também porque a gente pode se experimentar, a gente pode ver qual área a gente gosta das diversas áreas da comunicação e dentro dos nossos cursos, né? É muito oportuno para isso também. Vocês mudaram muito do período que vocês entraram, que nem pegando esse gancho da Jamila, tinha a ideia de atuar em uma parte X da minha formação e acabei indo em outra. Vocês teve isso na carreira de vocês? Eu passei por isso no começo, assim, logo quando eu ingressei no meu curso, eu tinha em mente algumas coisas, assim, específicas. Eu era muito focada na época em eventos, eu achava que só ia fazer isso da vida. E aí, quando eu comecei a estudar, e no decorrer, assim, mas eu digo isso antes da metade do meu curso ainda, sabe? Eu já visualizei outro caminho, digamos assim, já organizei o meu foco para outra coisa e a partir dali mudei um pouco a minha direção dentro das relações públicas. Mas o crescimento e a mudança, ele é contínuo, realmente. Como a Raquel falou, tudo é experiência, seja no estágio ou em outra disciplina, em outro emprego que seja. E é uma mudança mesmo, é um crescimento pessoal, né? A gente entra na faculdade, eu, pelo menos, entrei na faculdade super jovem. Eu saí do ensino médio e já fui para a faculdade. Então, eu comecei minha graduação com 17 anos. Então, eu aprendi muito de tudo, da vida, de comportamento, de postura na faculdade. E, com certeza, isso é muito importante. Realmente é bem importante e eu também passei por esse processo de mudança, né? Eu entrei na faculdade de jornalismo e o meu sonho era trabalhar em televisão. Então, eu sempre quis trabalhar com telejornal, né? Então, e no decorrer do curso, a gente, né, das diversas matérias que a gente tem, eu gostei muito de assessoria de imprensa. Então, inclusive a professora Bruna, ela me deu essa disciplina, né? Gosto muito dela até hoje. Ela foi a minha orientadora de trabalho de conclusão. E com ela eu aprendi a gostar da assessoria de imprensa. Então, a comunicação hoje mais voltada para a empresa, a comunicação empresarial, tudo isso hoje me agrada e foi para o lado que eu optei a trabalhar, né? Então, eu realmente tive essa mudança, saí do meu sonho de televisão e fui para assessoria de imprensa, para comunicação empresarial. Nossa, eu posso dizer que eu mudei bastante. Isso que eu comecei, ao contrário da colega Aline, eu comecei a faculdade com 23, eu acho, 24. E aí eu comecei... Aí depois eu tranquei, fui fazer 2 intercâmbios, aí depois eu voltei. Mas eu acho, assim, claro, vendo de fora é uma situação um pouco difícil, porque tranca a faculdade, volta para a faculdade, tranca a faculdade de novo. Mas esse período todo, me formei no ano passado, né, com 32. Nesse período todo, eu acho que eu amadureci bastante, mas bastante mesmo. Principalmente para poder voltar para a sala de aula depois e prestar mais atenção, saber que aquilo ali vai ser importante, porque eu já estou trabalhando com aquilo ali, e fazer perguntas pertinentes, saber com quem conversar, seja comum fazer isso, mas não pela nota, né? Ou talvez seja comum, não sei. Mas pelo interesse real da coisa, assim, e o quanto isso pode agregar hoje. Então, e eu via muitos dos meus colegas com muita pressa de se formar, mas na verdade não muda nada. Eu acho que muito pelo contrário, vai com calma, porque tu tem que amadurecer muitas coisas na tua vida, tanto pessoal quanto profissional, para poder evoluir também nessa questão da faculdade, assim. Então eu achei que isso de cara foi o que mais me mudou, com certeza. Mas tudo para melhor, claro. Apesar de ter me formado bem depois do que a maioria, né? Pegando esse gancho que a Raquel falou sobre as idades, vocês acham que já é importante a gente sair do ensino médio pensando no que vai querer cursar, no que vai querer atuar? Ou que nem ela disse, esse tempo, amadurecimento da ideia, do que quer trabalhar, também é importante a gente ter um pouco de pausa? Eu particularmente acho que essa é uma pergunta muito pessoal.
porque cada um tem uma história, tem uma vivência. Eu, pelo menos, sempre soube que eu ia trabalhar com comunicação, desde sempre. Eu nunca tive dúvidas quanto a isso. O que eu amadureci, assim, quando eu comecei a pensar em profissões, foi, bom, qual das áreas da comunicação eu me encaixo melhor? No que eu vou ser melhor? Então, fiz aquela coisa de teste vocacional, mas não era nada para me afirmar, porque eu já tinha essa afirmação, eu já sabia o que eu queria fazer. Mas realmente eu acho que é muito particular, assim. Eu digo, no meu caso, eu entrei na faculdade com 17 anos, saí da faculdade com 23, eu acho, 24, mas foi porque para mim aquele caminho já estava claro. Mas talvez, se eu tivesse parado ali no meio, ter feito um intercâmbio, ter estudado talvez outra coisa, ter feito uma língua no meio, começado e terminado, sabe? Talvez teria acrescentado outras coisas. Com certeza teria acrescentado outras coisas. Mas no momento que eu ingressei, a minha certeza era muito clara e ela nunca diminuiu, ou eu nunca tive dúvidas no caminho, sabe? Então, no meu caso, com a minha experiência, foi tudo bem, assim. Eu saí da graduação e eu saí do ensino médio, e ir para a graduação. Eu também. Eu saí do ensino médio, já ingressei direto na graduação porque eu tinha certeza daquilo que eu queria, né? E realmente isso é algo bem pessoal, é algo mais de cada um mesmo, porque eu inclusive tenho amigos que já trocaram 3, 4 vezes de curso, né, e cursos, digamos assim, totalmente diferentes. Por exemplo, eu tenho, na época eu tinha um amigo que fez vestibular comigo, inclusive é meu amigo até hoje, ele saiu do jornalismo, foi para fisioterapia, tipo, que não tem nada a ver, entende? Então é muito diferente e é particular de cada um, mas eu acho que realmente pode ser que seja cedo, algumas pessoas julgam cedo para te decidir a tua vida com 17, 18 anos, mas eu decidi a minha vida com essa idade e não me arrependo. Eu sempre gostei muito da comunicação, eu já tinha isso, né, como paixão pelo jornalismo, brincava em casa de apresentar jornal, de gravar notícia, então para mim sempre foi muito, muito bom isso, porque eu já tinha isso, né, dentro de mim. Mas assim como a Aline disse, é pessoal de cada um e, né, as pessoas vão mudando aí conforme vão se adaptando nos cursos. Não, tá certo. E isso também é uma coisa super, super positiva, o fato de vocês terem isso muito certo dentro de vocês, que também não é tão comum, né? Super positivo, mas não é tão comum. Então, para mim, eu tenho certeza que se eu tivesse escolhido com 17, talvez eu teria errado e teria trocado outras vezes e tal. Então, para mim, sim, foi válido. E os meus pais também nunca me colocaram pressão em relação a isso. Claro, dentro da nossa área, porque eu sempre quis ficar na área de criação como um todo. Vai para uma área de direito, medicina, outras situações, com certeza. Mas na nossa, eu sempre quis ficar por aqui. Então, isso eu sabia. Mas não exatamente, será que eu vou fazer a faculdade de design de produto? Tá, mas eu já fiz o curso técnico, acho que eu não vou fazer, eu vou para outro lado. E assim foi. Mas, claro, é como vocês falaram, cada um tem a sua história e o seu caminho a seguir. O importante é saber, né, o que a gente quer. Dada a determinada idade também, né? E não ter medo de arriscar, na verdade, também, né? Porque não importa a idade que tu tá, se tu quer mudar, o momento é aquele, o momento que tu tem a ideia de mudar, tu tem que ir atrás, né? Exato. Exatamente. Vocês já pensaram em voltar para a faculdade de novo? De repente, num outro curso, uma especialização, mestrado, algo do gênero? Eu confesso que logo que eu terminei a graduação, com essa história, né, de comunicação, enfim, a gente tem muitas disciplinas comuns. Jornalismo também sempre foi uma coisa que era a minha segunda opção na comunicação, assim. Eu pensei, poxa, será que eu aproveito, né, faço mais essas disciplininhas aí e já fico com esse diploma também. Mas aí, na verdade, no momento que eu já estava vivendo a minha vida, eu já trabalhava na Visia, né, na empresa que eu trabalho hoje, já com o cargo que eu ocupo hoje, não valia a pena nesse momento, sabe? Então eu optei por iniciar uma especialização em inovação e design, que é uma coisa que ficou um pouco mais perdida, enfim, que não faz tanto parte da nossa grade em relações públicas. Então, e numa instituição que me desse uma visão
maior de mercado, que me desse mais relacionamento. Então, a minha escolha foi basicamente essa, assim, dado o momento que eu estava da minha vida. Talvez, se eu tivesse, por exemplo, no meu emprego anterior, que era uma agência, talvez valeria a pena eu ter continuado e ter feito mais aquelas disciplinas e saído com um diploma de jornalismo. Também era uma coisa que eu queria, sabe? Mas, na circunstância, a minha escolha por estar cursando uma especialização foi o que mais se adequava no momento. Eu confesso que eu também pensei já em voltar, porque no ano que eu me formei, era um ano de ENAD, né? Então eu acabei fazendo o ENAD e nessa prova do ENAD acabou que eu ganhei uma bolsa, né, da faculdade mesmo, e essa bolsa era de 75%, para eu poder fazer, então, ou uma segunda graduação ou uma pós-graduação. Acabou que eu fiquei, né, pensando, será que eu faço, então, uma nova graduação? Tinha pensado justamente em fazer RP também, né, para fazer um aproveitamento grande e tal, e o RP sempre me chamou a atenção também. Ou eu ia para pós-graduação, que tem uma pós-graduação de mídias digitais, alguma coisa assim, enfim. Só que aí eu optei, então, por fazer a pós-graduação e acabou que eu aguardei uns 2 ou 3 semestres e não fechava a turma, nunca fechou essa turma. Então acabou que passou o tempo e eu acabei perdendo, então, o prazo de validade dessa bolsa. O que eu fiz, então? Como eu já estava trabalhando na área, como, né, eu trabalho hoje com comunicação empresarial e tal, com mídias digitais, eu acabei, então, buscando realmente uma especialização. Então, meu curso hoje EAD, né, pela FGV, uma pós-graduação em mídias digitais, marketing e mídia digital, que é justamente o que eu faço hoje. Eu sim, já pensei, estava pensando inclusive até semana passada sobre isso, de fazer uma especialização na área, só que eu acabei me voltando para uma área muito específica, que é a pesquisa de tendências. Alguns colegas aí da FSG, eles já me conhecem por conta disso. Então, como é uma área muito específica e é uma área nova, eu tenho que buscar um pouco mais para ver quais são as melhores opções. Mas eu também pensei em fazer especialização aqui mesmo no México. Eu estou procurando mais informações sobre isso. Mas, com certeza, eu acredito que a faculdade é uma etapa apenas, só uma. Então, ela está concluída e a gente vai para o próximo passo logo em seguida. E o importante é saber o caminho, novamente, saber o caminho a seguir, quais são as etapas que a gente precisa para poder chegar lá no nosso objetivo final. E vamos nessa, se é uma especialização, se é um mestrado, eu ainda não sei, mas que eu vou continuar assim na vida acadêmica, com certeza. O que vocês veem de diferença no mercado de trabalho da época que vocês entraram na faculdade para o estágio que vocês estão hoje na vida? Diferença, eu acho que já começa pelo fato de comunicação ser uma área que muda muito. Desde as comunicações mais específicas, né? Mesmo comunicação organizacional, assessoria de imprensa, mas quando tu entra em marketing digital, é uma coisa que muda muito rápido. Quando eu comecei a minha graduação, gente, não existia podcast, isso que a gente tá fazendo não existia, sabe? Não tinha, a gente não ouvia Spotify desse jeito, não consumia da forma que a gente consome hoje. Eu acho que como um todo, isso é o principal, porque as organizações também mudaram muito nesse período, porém não acompanhando a mudança do mundo, né? Das minhas experiências, digamos assim, são empresas um pouco mais tradicionais, em função de eu trabalhar aqui na Serra também, são empresas, né, muitas vezes mais familiares, que não acompanharam essa tendência de mudanças e de inovações maiores, digamos assim, mas mudou completamente. A forma mesmo dos professores da aula mudou, sabe? Eu comecei uma graduação muito técnica, com professores muito metódicos, de metodologia e conteúdo, assim, muito focados nisso e sem se importar muito com as pessoas lá na ponta, sabe? Com os relacionamentos que a gente fazia ao longo da graduação. Então, isso foi uma coisa essencial, assim, entender em determinado momento, assim, que a chave vira e tu se dá conta que é muito importante o que o professor tá falando, mas é muito importante o relacionamento que tu constrói. Sei lá, 70%, assim, eu entrei em uma graduação, sem contar nas trocas de currículo, e muda uma disciplina e ela vira para outro nome. Então, no final,
era outra coisa. Puxando esse gancho da Aline, realmente, eu na época também, quem vê pensa que faz muito tempo, né? Mas é verdade. Por exemplo, não existia marketing digital e eu jamais pensei que hoje eu poderia estar trabalhando com isso, né? Porque na minha época mesmo de faculdade, ou tu era estagiário da RBS TV, da Rádio Caxias, da Rádio São Francisco, e era só o que tinha. As empresas não abriam espaço para estagiário de comunicação. Ou tu era estagiário dessas marcas mesmo de comunicação, ou tu não tinha como trabalhar, né? E com essa oportunidade, com esse leque de comunicação digital, de marketing para mídias e tal, isso abriu muito espaço para as pessoas hoje. Né? Então, realmente, não existia e eu jamais pensei que eu poderia estar hoje. Houve uma mudança gigantesca mesmo, que eu arrisco dizer que foi 70%, 80%. E isso a gente sente todos os dias, mesmo olhando para trás, muito para trás. Eu estava lembrando agora, quando eu estudava na SPM, as campanhas que a gente fazia para as marcas muito legais e tudo, mas eram para mídias, eu não lembro se era Orkut na época, tipo, uma velha. Não sei se era Orkut na época, alguma coisa assim. E ninguém nem imaginava por tudo ou tudo que viria depois, né? Então, e como os colegas falaram, que trabalhar com marketing digital, a questão do relacionamento, tudo, absolutamente tudo. Softwares todos os dias, e-commerce, um monte de coisa. E há uma demanda crescente, assim, mas que cresce a cada dia. Então, de novo, são habilidades que a gente vai construindo todos os dias. Só vai agregando, né? Como vocês acham que a pandemia vai afetar o mercado e a forma de comunicar? Olha, essa pandemia chegou pra dar um 360 em tudo. Eu tava pensando nisso outro dia, assim, a gente vê muitas empresas que acompanhavam a tendência do digital, mas ainda não estavam dispostas a vender online, não estavam ainda estruturadas, elas foram jogadas na força do ódio. É tipo assim, ou tu vende assim ou tu não vende. Então, eu acho que ela veio muito no sentido, assim, de validar algumas coisas, de validar tendências que já estavam, muita coisa já estava ali, seja do home office, seja do e-commerce, muitas coisas nesse sentido, que às vezes algumas empresas ainda estavam um pouco receosas nessa forma de trabalho, nessa forma de vender, e hoje tudo isso caiu por terra e elas tiveram que se reinventar. E eu penso que o profissional de comunicação, da mesma forma, sempre, toda mudança, ela dá uma ruptura, né, na nossa forma de pensar, na nossa forma de trabalhar. Então, com certeza mudou e vai continuar mudando, porque a gente vai passar ainda por um tempo vivendo isso e assumindo as consequências disso, mas a gente tem que se reinventar. Eu acredito que dentro de outras áreas, assim, ainda nós somos profissionais que têm mais predisposição a isso. Eu acho que nós somos mais dispostos a mudar, mais dispostos a vamos fazer isso também, isso, sabe? A gente é mais flexível e eu acho que esse é um ponto muito favorável. Eu acho que realmente essa questão da mudança, todo mundo, né, acabou sendo impactado por essa questão do coronavírus, da pandemia, enfim. E eu acho que, sim, a gente, né, tem que continuar esse processo ou seja, de venda ou de comunicação mais voltada para o online, para o digital. Mas eu quero, né, comentar o que nós estamos fazendo. Eu digo, como empresa, a gente realmente teve que mudar a questão da linguagem, teve que se adequar ao momento, porque tudo isso é importante, porque nós hoje atendemos um público, né? Quem trabalha com marketing digital, com as mídias, atende um público, e tu tem que ser muito ligado nesse teu público, então tu tem que cuidar muito do que tu oferece para essas pessoas. Eu acho que nesse momento a questão de se reinventar é muito importante, e a questão da linguagem também. Tu não pode estar focado só em venda, tu tem que estar focado também na questão de se preocupar com a saúde das pessoas, de mostrar que tu está interessado. Então eu acho que realmente é uma questão de se reinventar e se colocar também no lugar das outras pessoas. É um processo empático, né? Principalmente nesse momento que mexe com a saúde das pessoas, que mexe com o psicológico, porque as pessoas estão presas dentro de casa, ou estavam, enfim. Então,
que nem eu digo pelo ramo que eu atuo hoje, que é um ramo de academias. Então a gente teve que focar mais em treinos online, em treinos para passar para as pessoas em casa, porque as academias estavam fechadas, mas tu tinha que cuidar como que tu ia passar isso, porque senão vai criar toda uma repercussão negativa por trás. Então realmente concordo com a Aline, o processo é se reinventar, mas a gente tem que ter um cuidado muito maior do que o normal, principalmente nesse momento, né? Com certeza, muito maior do que se a gente não tivesse uma pandemia. E eu acho que esse cuidado, ele se deve ao fato de ter sido tudo de uma hora para outra. Nem o governo sabe, nem o empresário sabe, ninguém esperava, né? Então, ninguém esperava, exatamente. E claro, falando em termos de tendências e tal, de movimentos de mercado, seja para curto, médio ou longo prazo, isso existe em todos os segmentos. Mas esse realmente afetou todos de uma forma que ninguém estava esperando e que ninguém sabe. A tecnologia não sabe como agir, a tecnologia em si não sabe como agir e ninguém sabe. Então quer dizer que, sim, é o momento de se reinventar, de fazer novamente e não só olhar para isso que está acontecendo agora, mas para os próximos movimentos que vierem, pós-coronavírus ou em outro, cada um em seu segmento, mas isso, olhando para uma outra visão, foi interessante para forçar as pessoas a mudarem as suas estratégias. Assim, como vocês disseram, acho que foi a Aline que falou antes, muitas empresas não conseguem acompanhar os movimentos de mercado hoje. Elas não conseguem acompanhar porque elas não querem acompanhar. Mas nessa situação elas foram forçadas a isso. Então, quem sabe, elas, a partir de agora, consigam olhar mais para aquilo que está acontecendo e conseguir mudar de acordo com o que vai acontecer ainda. Mas, claro, tudo a favor do seu próprio negócio, tudo a favor do seu consumidor, com empatia. Aquilo que tu falou antes, Everton, acho que empatia é a palavra do futuro. Eu tenho vivido muito aqui no México, inclusive, isso, tendo algumas experiências aqui, e eu vejo o quanto isso é importante também. Então, seja no negócio, seja na sua vida pessoal, e o que vier aí pela frente. Vocês acreditam que o mercado da comunicação vai ser um pouco mais valorizado após tudo isso? Porque, como o Everton falou também, no local de trabalho deles, eles tiveram que mudar toda a linguagem. E se não tivesse um profissional de comunicação, como que eles teriam feito isso, né? Vocês acreditam que depois, que não sabemos como é que vai ser o normal, porque o normal como era antes também não vai existir, vai ser algo diferente que nós vamos viver. Vocês acreditam que o mercado de comunicação será mais valorizado? Olha, eu particularmente acredito que sim, Marcos. Eu acho que sim, dada essas circunstâncias de efetivamente nós sermos quem resolve e quem faz muitas coisas nesse sentido. Mas, assim, eu confesso que até na minha cabeça isso ainda é uma dúvida, assim, porque é uma linha muito tênue. Exato. Por exemplo, na organização que eu trabalho, quando a gente começou com todos os cortes em função disso, se cortou tudo possível sem se mexer em comunicação, sabe? Então, nessa organização, por exemplo, né, sem mexer em pessoas e comunicação, no nosso caso, sim, porque a gente já tem essa cultura de valorizar a comunicação e toda a nossa estrutura quanto a isso. Agora, eu sei de colegas de empresas que foi a primeira coisa a ser cortada. Então, é uma linha muito tênue, assim, eu não sei até que ponto, o quanto as coisas vão mexer, sabe? Mas eu acredito que sim, que a valorização, principalmente para quem fizer um bom trabalho, ter uma construção realmente bem planejada e organizada, é certa, assim, é certeira nesse momento. Eu também concordo, e eu vejo que de um passado não muito distante para hoje, muitas empresas já estão buscando profissionais de comunicação, né? Então, por exemplo, eu lembro que há 4, 5 anos atrás não existia pessoas que trabalhassem com comunicação dentro de empresas, por exemplo. Hoje é mais tradicional, hoje é mais normal, eu percebo isso. E dentro do meu segmento, assim como a Aline também comentou, eu acho que cada vez mais vai ser valorizado. Por quê? Porque independente da situação que acontecer, precisa ter um profissional de comunicação para estabelecer a comunicação entre o público interno e o público externo. Nesse processo de pandemia é fundamental o comunicador não ser, digamos assim, o intermediador, mas sim repassar as informações para, por exemplo, para o cliente final ou para o próprio funcionário da empresa onde ele trabalha. Então, por isso que eu digo que eu acredito que sim, vai ter uma valorização ainda maior
porque muitas empresas hoje não têm esse processo de comunicação e acabam realmente ou caindo aí do mercado ou acabam fechando as portas porque eles não têm essa habilidade de comunicação, né? Elas estão sendo obrigadas a ter esse segmento porque é necessário hoje um processo de comunicação, um cronograma, né, um regulamento de comunicação para que haja uma linguagem coerente, uma linguagem correta. Agora, com a queda do diploma do jornalista, né? Então é realmente um pouco triste para a gente, mas eu acho que o profissional formado, ele tem essa habilidade, ele tem essa expertise, essa experiência de passar esse processo de comunicação, do que muitas outras pessoas que não têm a formação, mas querem ingressar. Então por isso que eu vejo que é muito positivo e que vai ser muito valorizado por esse motivo, porque realmente precisa ter algo concreto de comunicação. Sim, até porque a demanda tem aumentado muito, a questão de diferenciação, nicho de mercado, competição. Então, sim, mas eu acho que nessa situação que estamos, realmente continua sendo, ou está sendo, o primeiro segmento a ser cortado. Conheço assessorias de imprensa que já perderam muitos clientes e assim vai. Então, é uma situação um tanto indefinida, com certeza, mas eu acho que a curto a médio prazo isso tende a voltar, né, ou médio a longo prazo, não sei, depende da situação financeira também, ou do preparo de cada empresa, mas sim, assim esperamos que continue sendo valorizado e crescendo, porque a demanda realmente é muito grande. Para finalizar, vocês têm alguma dica para passar para os acadêmicos que nos ouvem? Algo que vocês gostariam de ter ouvido lá no começo, quando ainda eram estudantes? Olha, gente, eu acho que assim, vai sim de um amadurecimento, que é uma coisa que a gente vai construir ao longo da graduação, né? Não é de uma hora para outra. Mas é levar tudo sempre com muita seriedade, com muito profissionalismo, sabe? No sentido, assim, de seja um trato com um colega, seja um trabalho em grupo, um contato com um professor. Isso faz muita diferença. Quando a gente sair dali, ou às vezes a gente nem vai chegar a sair, o nosso colega já pode ser nosso colega no emprego, sabe? Essa é uma coisa que eu sempre dizia e que eu era muito chata na graduação. A prof. Adri brigava horrores comigo. Porque se a pessoa não fizesse o trabalho, eu não colocava o nome dela. Eu não colocava. Porque, gente, pensem comigo. Se essa pessoa não ajudou a fazer o trabalho, como é que tu vai contar com ela lá na frente se ela for teu colega de trabalho? Ela não vai te ajudar, sabe? Então, eu acho que é muito nesse sentido, assim, de ter seriedade, não levar as coisas, assim, nas coxas, sabe? Na brincadeira. Porque todo o trabalho que eu fiz acrescentou muito para minha experiência. Todo o trabalho, sabe? Todo o artigo valeu para a construção do meu TCC. O meu evento valeu muito e eu conto muito a minha experiência na minha disciplina de eventos até hoje. E ela me orgulha demais. Então eu acho que é isso, assim, levar tudo com muita seriedade e entender que tudo é um pedaço, é um caminho, é um degrau para onde a gente está chegando. Então, e a gente nunca vai chegar no ponto final, porque é uma construção, mas que cada pedaço é importante, então tem que ser feito com o nosso máximo, com o máximo de empenho que a gente puder. Essa é a minha dica. Até porque hoje a graduação é bastante cara, né, Aline? A gente sabe que não é muito barato, não. Sim. Então, na verdade, a minha dica é realmente essa, né? Não desistam, não levem na brincadeira, porque... eu digo por experiência própria, o dia que tu recebe o teu diploma é o melhor dia da tua vida, o melhor, valeu todas as noites sem dormir, valeu todas as palavras que tu escreveu para o teu trabalho de conclusão de curso, enfim, valeu muito a pena. Então a minha dica é não desistam, porque além de ser cara a graduação, vai te recompensar muito e é um conhecimento que ninguém vai te tirar, tu vai ter o teu diploma, vai ter todas as tuas teorias, as tuas práticas. Então, para mim, isso é o essencial, né? Não desistam, não levem na brincadeira, porque tudo vai ser recompensado no final de tudo. Tá certo. Eu já digo assim, busque se conhecer e saber o que você quer para sua vida. Pode demorar um pouco mais ou um pouco menos, mas entenda aonde você quer chegar com a graduação que você está fazendo agora. E quais metas você precisa atingir para chegar no teu objetivo final.
Eu falo isso porque eu fiz o processo de coaching, foi decisivo na minha vida, porque eu cheguei no momento, inclusive dentro da faculdade, que eu não sabia para que caminho seguir, para não ser mais uma no mercado, ou para entrar em alguma que eu conseguisse me diferenciar pelo segmento, o que eu deveria fazer. Então, algumas das atitudes que eu tomei dentro do processo foram decisivas para mim no sentido de o que eu preciso fazer para chegar lá? A partir do momento que eu sei aonde quer chegar lá, tá? Eu preciso ler tais livros, eu preciso montar tal networking com tal pessoas, eu preciso melhorar minha escrita. Como é que eu vou melhorar minha escrita? Treinando. Faz muito tempo que eu não escrevo uma redação. Não interessa, pega um tema e começa, e vai. Então, essas coisas todas, nossa, foram super importantes, porque quando a gente não tem isso, a gente não sabe nem para onde começar. Agora, isso não quer dizer que seja corrido, que seja rápido, tem que fazer. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, só se planeja e vai caminhando. Tem 4 cadeiras para fazer por semestre, vai, faz as tuas 4, mas entre isso, o que tu pode fazer? E vai caminhando. Aí, quando tu chega no final, tu já chega no final mais construído, tu tem uma história mais construída do que quando tu tava sem essa orientação. Então, busque se conhecer em primeiro lugar e saber o que tu quer fazer, e depois vai construindo essas pequenas etapas até chegar lá. E aí, claro, tu tem o teu diploma, mas tu tem outras coisas que vão te agregar junto. Então, eu sei que isso foi importante. Para todo mundo que eu puder falar, eu falo isso, porque é o diferencial. Então, nesse nosso 8º programa, nós recebemos a Relações Públicas Aline Scatolin, o jornalista Everton Mendes e a publicitária Raquel Lovato. Gostaria de agradecer, pessoal, o tempinho que vocês nos disponibilizaram e que acho que poderam tirar bastante dúvidas do pessoal que está na reta final, que está na metade, que está no início do curso, e que principalmente que a gente pode deixar, talvez, como legado dessa conversa de vocês, é não ter medo de se arriscar e o fazer tudo com seriedade no momento que tu está dentro da graduação, porque é ali onde tu pode ainda errar, né? Porque o mercado de trabalho não vai perdoar esses erros, né? Muito obrigado. Obrigada pelo convite. Eu também agradeço o convite, né? Espero que tenha sido bastante produtivo para todos que estão aí nos acompanhando também, e são dicas importantes, né? Que muitas vezes eu, pelo menos, não tive algumas dicas assim, mas que é bem válido também para todos os que estão aí na graduação, na reta final principalmente. Obrigada pelo convite, adorei, sempre um prazer falar com vocês e revê-los também. Estamos disponíveis aqui para uma próxima oportunidade. Então é isso, pessoal, esse foi o nosso 8º programa. Fique ligado nas redes sociais da Jex. Tchau, gente. Até Tchau, mais. obrigado. Tchau. Obrigada. Tchau.